casa de férias pertinho da Disney por menos de 300 mil dólares? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e também eu vou explicar tudo para vocês sobre casa de férias aqui em Orlando. Vou juntar nesse vídeo, pessoal, 3 coisas que vocês sempre me pedem: casa barata, casa de férias e também casa de entrada. Então nesse vídeo, 3 pontos que vocês sempre pedem para eu trazer aqui para o canal, eu vou mostrar para vocês hoje e eu tenho certeza que vocês vão ficar não só encantados, mas surpresos como os preços de casa de férias na região de Orlando caiu. E se você quiser saber por quê, acompanhe esse vídeo até o final, que além de eu te falar o preço dessa casa, eu vou te explicar por que o preço de casa de férias caiu aqui em Orlando. Mas antes de mais nada, já não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o like nesse vídeo. Se você quiser, assiste o vídeo todo, gostou? Aí sim, você deixa o seu like e coloca para mim nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos novos aqui no canal, que não só a gente mostra a casa, mas também a gente explica um pouquinho de como está o mercado aqui em Orlando. Agora vamos lá, que eu quero mostrar essa casa para vocês e também falar um pouquinho desse condomínio aqui muito conhecido pelos brasileiros. Aqui nesse condomínio, pessoal, a gente tem casa estilo townhome, que são essas casas geminadas, como vocês estão vendo aqui. E a gente vai ter de 3 quartos e de 4 quartos. De 3 quartos são as casas no meio do prédio e de 4 quartos são as casas da esquina. Eu já mostrei para vocês aqui no canal um outro condomínio muito parecido com esse daqui, numa outra localização de Orlando. Aqui, pessoal, a gente está na 192, perto da Disney. Tem um outro condomínio muito parecido com esse, na 192, mais próximo da região do Story Lake, mais próximo da região da International Drive, que também tem as casas no mesmo modelo. E lá, nesse vídeo, eu já mostrei para vocês as casas de 4 quartos. Mas hoje eu quero mostrar para vocês uma townhome de 3 quartos, 2 banheiros. Então vem comigo que vocês vão se surpreender com também como os preços caíram aqui em Orlando. Então olha só, pessoal, chegando aqui na casa, como eu estava explicando para vocês, uma casa de 3 quartos, 2 banheiros. E olha só, logo na entrada aqui a gente já tem todo esse espaço de living room que você pode fazer como foi feito aqui, por exemplo, esse sofá, que é um sofá que pode virar cama. Então o famoso sofá-cama, pode colocar 2 pessoas para dormir aqui, o que não é tão indicado, tá, pessoal? Para casa de férias em Orlando não é tão indicado você fazer isso quando você coloca a casa para alugar. Então você coloca o quê? Aqui você pode colocar um sofá maior para tranquilamente você colocar 6 pessoas sentadas confortavelmente para aproveitar a casa. Por quê? Com 3 quartos, aqui você pode fazer, vamos supor, 3 quartos, 2 pessoas por quarto, 6 pessoas. Ou no quarto de crianças você colocar beliche, você aumenta a capacidade de ocupação da casa, com isso você pode conseguir mais reservas para casa. Mas continuando, que eu quero mostrar essa casa para vocês, então aqui living room, espaço para a gente fazer a dining room. Lembrando, tá, pessoal, a maioria, diria que 98, 99% dessas casas de férias vendidas já são mobiliadas do jeitinho que vocês estão vendo, mas claro, depois, se você quiser dar uma modernizada, você pode trocar alguns móveis, refazer alguma pintura de parede, colocar o que a gente chama de accent wall, fazer aquelas paredes trabalhadas com madeira e tudo mais. Logo aqui embaixo, a gente já tem o primeiro quarto, que essa é a suíte master da casa. O legal é que não precisa subir escada para se hospedar aqui nessa suíte. Muito bacana, com cama king size, já tudo com televisão, tudo que você precisa. E o bacana é que aqui, além, por exemplo, nesse quarto aqui, você tem essa cama king size, depois você pode colocar um aqui estilo de berço, crib, que a gente chama aqui, o pack and play. Você pode colocar aqui um berço, então esse casal pode ter ali um bebê sem problema nenhum, consegue hospedar. Vindo para cá, o banheiro dessa suíte master, banheiro bem bacana, porque tem uma bancada aqui já em granito, bem longa, com 2 cubas. Esse daqui é com combinação tub shower, então aqui ó, banheira, o espaço do shower e também um closet bem bacana aqui nesse quarto, olha só. Então o closet, inclusive, ali tem um pack and play que eu falei para vocês que é o berço, tá desmontadinho ali, empacotado, espaço dos pensamentos. Mas lembrando, depois você pode fazer uma pintura de parede, mudar algumas coisas para dar uma modernizada na casa. Mais um excelente espaço aqui nessa suíte. Continuando para cá, a gente vai ter, como eu estava explicando para vocês, todo esse open concept, então todo esse espaço aqui aberto com bancada da cozinha, sala de jantar e sala de estar.
Cozinha totalmente equipada, todas as bancadas em granito. Então aqui a gente tem cuba, torradeira, enfim, tudo que você vai precisar já aqui na casa: geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça, a cozinha toda equipada e legal. É que, como eu expliquei para vocês, grande parte dessas casas quando você compra já vem com tudo mesmo. Closet aqui para guardar as coisas do dono, então você pode deixar trancado, guardar suas roupas quando você for embora, se você estiver utilizando essa casa como férias. Aqui onde fica o aquecedor de água, também cabe ali mais umas coisinhas, vassoura, aspirador de pó. E subindo agora para o segundo andar, a gente vai ver os outros quartos. O legal, pessoal, é que assim, a casa é rápida de mostrar, porque não é uma casa tão grande, são 1.300 square feet, então aproximadamente 120 metros quadrados. Como eu expliquei, 3 quartos e 2 banheiros. Mas olha só que legal, já chegando aqui no segundo andar, uma cama king size também. Então o bacana, pessoal, aqui é o seguinte: como essa casa tem 3 quartos, o que você pode fazer? Cama king size no andar de baixo, um casal. Outra cama king size aqui no andar de cima, outro casal. E no terceiro quarto que eu vou mostrar para vocês, se você tiver, por exemplo, 2 beliches, você consegue colocar 4 crianças para dormir, ou no formato que está aqui, já vou mostrar para vocês, também consegue aumentar a ocupação da casa. Então a mesma coisa, um quarto bem bacana, bem amplo. Vocês podem ver, tem uma cama aqui king size, excelente tamanho, ainda tem espaço nas laterais. O interessante, pessoal, é que toda vez que eu vou mostrar a casa de férias, as pessoas me perguntam: poxa, Gabe, mas a casa tem um detalhe aqui, tem um detalhe ali. A gente tem que lembrar que, por exemplo, numa casa que tem uma taxa de ocupação, na média de Orlando, você pode ter de 25 a 30 famílias por ano passando na casa. Isso eu tô falando assim, numa ocupação normal, você tem uma ocupação mais alta, você pode ter 40, 50 famílias por ano passando na casa. O que acontece? Mala para cima, mala para baixo, mala dentro do quarto, abre mala, tira a roupa, fecha a mala. Então isso começa a colocar detalhes na casa, você tem que fazer essa manutenção de pintura e também, uma vez que você compra a casa, você pode dar uma repaginada nela, deixar nos trinques, não são coisas complicadas, esses detalhes cosméticos. Com um detalhe, se aproveitar que os preços caíram, inclusive como tem muita casa no mercado disponível, dá ainda para chorar um preço mais baixo na hora de fazer a oferta. Já vou explicar isso para vocês lá embaixo, mas vamos continuar aqui mostrando a casa. Entrando no terceiro e último quarto, o legal é o seguinte, como eu expliquei para vocês, você pode fazer esse quarto aqui como quarto das crianças, e aqui como foi colocado, tá, pessoal? 2 camas para você colocar 2 pessoas por cama. Ou você ainda poderia fazer uma coisa diferente, porque esse quarto tem um excelente tamanho. Esse daqui poderia ser uma beliche com full embaixo e twin em cima, 3 pessoas. E esse lado aqui também, outra mesma coisa, full embaixo, twin em cima. Então 2 pessoas aqui embaixo, mais uma pessoa dormindo aqui em cima, 6 pessoas. No formato que está aqui, 4 pessoas. Então fazendo a conta muito simples, 2 no andar de baixo, mais 2 aqui no outro quarto que eu mostrei, 4 pessoas, mais 2, 6, mais 2, 8. Então aqui a gente tem uma casa de 3 quartos com uma ocupação de 8 pessoas. Lembrando, dá para você aumentar, e quanto mais pessoas você colocar para dormir na casa confortavelmente, em camas, não estou falando em sofá-cama como eu expliquei lá embaixo, mas em camas, confortável, você consegue sim aumentar a taxa de ocupação na casa. O que significa isso? Mais aluguéis, a casa fica ocupada mais tempo ao longo do ano. Vindo aqui, segundo banheiro da casa, banheiro completo também, com pia alongada, 2 cubas, espaço do pensamento, e aqui também combinação tub shower. E logo aqui, atrás da porta, a gente vai ter a lavanderia da casa. Máquina de lavar, máquina de secar, no estilo que a gente chama stackable, que é essa que põe uma em cima da outra. Então, bastante espaço, aproximadamente 120 metros quadrados, consegue tranquilamente hospedar de 8 a 10 pessoas. Vamos lá no andar de baixo, vou explicar para vocês o que está acontecendo com o mercado de casa de férias em Orlando, também preço de imóvel como esse daqui no condomínio, que a gente tem diversos disponíveis. De volta aqui para o térreo da casa, pessoal, para eu explicar para vocês um pouquinho sobre o preço das casas, aqui também o que está acontecendo com o mercado. Então, para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Tem muita casa de férias disponível no mercado em Orlando. Quando eu digo muito, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá, pessoal? Então, por exemplo, o Windsor Island Resort, um resort bem novinho, muito novinho mesmo, ele tem aproximadamente 4, 5 anos de casas maravilhosas. Só no Windsor Island a gente tem mais de 120 casas disponíveis hoje à venda no mercado. O que isso faz?
faz com que o preço caia. Windsor Westside, a gente tem mais de 100 casas disponíveis hoje no mercado. O que isso faz? Com que o preço caia. Então, hoje, como a gente tem muito imóvel disponível à venda, imóvel para locação de férias, os preços caíram e ficou melhor para quem quer fazer oferta na casa, o que a gente chama de Buyer's Market. Então, se você está interessado em comprar sua casa de férias em Orlando, entre em contato comigo que eu vou te explicar exatamente todos os detalhes desse tipo de imóvel, como, por exemplo, mudança nos quartos que você pode fazer para aumentar o seu aluguel ou a quantidade de vezes que você aluga ao longo do ano, mas principalmente você entender para quem funciona legal esse tipo de imóvel, porque ele não é para todo mundo, não é para todo tipo de investimento. Tem que entender bem, mas para quem tem interesse, fala comigo, eu vou te explicar todos os detalhes. E um outro detalhe também, pessoal, que é bem importante. Como a gente tem bastante imóvel disponível, a gente muitas vezes olhando um ou outro imóvel, você entendendo o que você quer, depois eu vou fazer a segunda parte, que é a busca de qual vendedor realmente precisa vender mais a casa para a gente encontrar o melhor preço. Como eu expliquei para você, as casas são muito parecidas nas plantas e depois detalhes de pintura ou detalhes cosméticos ficam mais fáceis de você fazer. Agora, para quem está interessado em ter uma ideia de quanto custa uma casa exatamente como essa daqui que eu mostrei nessa localização, lembrando que a gente está aqui bem na 192. A 192, pessoal, que é muito conhecida para quem mora aqui. Se você já veio de férias, você sabe exatamente do que eu estou falando, mas só para vocês terem uma ideia, tá? A 192 cruza a 27, que é outra estrada importante daqui dessa região, cruza a 429, que é a pedagiada, que faz um fácil acesso também para quem vai para a região da Disney, cruza também a I-4, que é praticamente a rodovia mais importante de Orlando, que é a que vai te levar dessa região aqui para a região da Universal, dos outlets, para a região dos shoppings, também vai ainda lá para o outro lado, cruzar próxima da 417, então a 192 cruza de um lado até o outro dessa região de Orlando, chegando até St. Cloud, que eu já mostrei casa para vocês aqui no canal. Eu falei para vocês que nesse condomínio a gente tem casas de 4 quartos e 3 quartos. Hoje eu mostrei para vocês a de 3 quartos com 120 metros quadrados, casa toda mobiliada, e você já encontra sim aqui nesse condomínio, um condomínio que tem piscina, tem spa. Eu até mostrei para vocês algumas imagens bem legais desse condomínio. Aqui a gente já tem casa disponível nesse condomínio por 279 mil dólares. É isso mesmo, a gente já tem casas por menos de 300 mil dólares nesses condomínios, algo que foi bem difícil a gente ver depois dos fatos que aconteceram em 2020. Os preços subiram muito em 2021, 2022, 2023, em todo Orlando, mas agora a gente já voltou a ver casas aqui por menos de 300 mil dólares. A gente já consegue casa de 3 quartos aqui por 279 mil dólares. Fora um detalhe importante que dá sim para fazer oferta nas casas, então pode ser que a gente consiga um valor mais baixo do que esse. Ainda tem interesse? Me manda um e-mail, fala comigo. Eu vou te apresentar não só as casas disponíveis, mas principalmente te explicar todos os detalhes sobre casa de férias em Orlando. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê semana que vem no próximo vídeo. Muito obrigado.